Deus na paz do Senhor. Obrigado aos irmãos que estão de pé. Abre a Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 6, e o versículo 10. Um texto bastante conhecido de toda a humanidade, bastante conhecido da igreja também. Capítulo 6, e o versículo 10. Amém? Quero agradecer a Deus pela oportunidade. Pastor José Pinheiro, nosso pastor presidente, não pôde estar, pediu para que estivéssemos aqui. E o pastor estima muito o nosso presbítero Rivelino, e por isso passei para ele a direção, e como a todos os obreiros, o pastor também o ama. Amém? Todos encontraram? Amém? Amém? Glória a Deus. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mais uma vez, todos juntos. Venha o teu reino, assim na terra como no céu. Amém. Pega a sua Bíblia, põe ela no peito assim. Põe ela no peito. Vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, estamos aqui, ó Pai, na tua casa. Queremos renunciar, ó Pai, toda autoconfiança, toda soberba, todo orgulho. Queremos renunciar, Senhor, todos os pensamentos, Senhor, pecaminosos que às vezes bloqueiam, Senhor, a nossa mente, o nosso cérebro, para que não possamos ouvir a tua voz e que crie às vezes uma parede entre a tua presença. Espírito Santo de Deus, está aqui a tua igreja. Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que venha convencê-los, que venha ensiná-los, que venha mostrá-los, e que eles venham entendê-los, que a sua palavra, ela é mais pura do que o ouro fino, ela é mais doce do que o destilado dos favos de mel. Que cada um deles venha entender que a tua palavra é mais importante do que a veste, que a tua palavra é mais importante do que o carro, que a tua palavra é mais importante do que a casa, que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, que a tua palavra é luz para os nossos caminhos, que eles venham entender que a tua palavra, ela é mais afiada do que uma espada de dois gumes, é ela que nos mostra a porta do céu, que eles venham entender que a tua palavra é o pão que mata a nossa fome e a água que mata a nossa sede e que jorra para a vida eterna. Espírito Santo, está aqui a tua igreja. Senhor, derrama a tua graça, ensina-nos, consola-nos. Senhor, em nome de Jesus, derrama um quebrantamento nesse lugar. Espírito Santo, precisamos de ti, em nome de Jesus. Amém? Pode ficar à vontade no seu lugar. Glória a Deus. O Senhor colocou este texto no meu coração. Não sei se o tempo vai permitir nós terminarmos esse texto, mas se Deus permitir uma oportunidade, se não terminar, porque o Senhor colocou em nosso coração, o irmão Júlio estará falando em outra oportunidade. Queremos falar de um tema, de um assunto que é a problemática do mundo, é a problemática da globalização. E muitos dos crentes, dos evangélicos ou daqueles que professam a fé, às vezes não entendem e não conhecem. Sou apaixonado pelo Pentecoste, sou apaixonado pelo movimento, pelo falar em mistério, o sapatear na presença de Deus. Mas eu tenho aprendido com Deus que quando eu ensino, o primeiro ministério de Jesus é ensinar, pregar e depois curar. É o ensino que nos faz entender a vontade de Deus. É o ensino que nos mostra novos horizontes maravilhosos da vida celestial. E o Senhor colocou este texto no nosso coração. E um dos problemas da humanidade fala-se
religiosidade. O problema da humanidade chama-se religião. O problema da humanidade, a fonte do terrorismo, chama-se religião. A fonte que causou a mortandade na Inquisição, a Santa Inquisição da Igreja Romana, que de santa não tinha nada, a fonte era a religião. A fonte que causa guerras, mortes em todos os países, às vezes europeu, às vezes lá no Irã, Palestina fora, a fonte disso é a religião. E lendo a Bíblia Sagrada, examinando, eu não encontrei Jesus falando de religião. Eu não encontrei Jesus pregando sobre religião. Você não vê Jesus sendo alguém da seita dos fariseus. Jesus não era um dos saduceus. Jesus não participou também do sinédrio. Não. Ele vem pregando algo extraordinário, que é muito mais além, mais profundo, mais grande do que a religião, que chama reino. Reino. A primeira pregação de João Batista, no capítulo 3, é: arrependei-vos, porque está chegando o reino do céu. Jesus, quando desce no Rio Jordão e é batizado por João Batista também, no capítulo 4, ele entra para o deserto para ser tentado pelo inimigo. E depois que ele é tentado pelo inimigo, a primeira pregação de Jesus, você pode examinar no capítulo 4: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos por quê? Arrependei-vos é o quê? Mudar o pensamento, mudar a mente, aquele conceito de religiosidade nós temos que quebrar. E nós temos que entender que o reino dos céus está na terra. A briga hoje das religiosidades é enorme. E Jesus diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus está na terra. O reino dos céus está aqui dentro da igreja. O reino dos céus está na tua casa. Jesus combateu a religião. Jesus combateu aquelas seitas e ensinou o verdadeiro evangelho, que é o reino dos céus. Mas o que o Senhor quer dizer com isso? Muitos que professam a fé cristã não conhecem o poder que tem na mão, não conhecem a autoridade que tem na mão, não conhecem às vezes o que foi feito naquela cruz realmente. E nós temos base bíblica para isso. No capítulo 10 do mesmo livro, e o versículo 7, olha só: e à medida que seguimos, pregai que está próximo o reino dos céus. Jesus não nos ensinou a pregar religião, ele disse: olha, à medida que alguém te seguir, ensine o reino dos céus. Ensine o reino dos céus. E isso foi tomado do ser humano. Isso foi tomado do ser humano no jardim do Éden. Quando Deus criou a terra, criou o homem e disse lá no versículo 26: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e que ele domine sobre a terra, sobre os répteis, sobre as aves, sobre os peixes. Ele domine a terra. Por que este assunto é um dos mais sérios e mais sérios que nós temos que aprender? Muitas pessoas, quando tocam em política, principalmente os crentes, eles se arrepiam, são contra. E todas as vezes que chega a época política, nós, os crentes, participamos da política, porque todos têm que votar.
governo. Criou Adão, criou Eva e disse: dominar. A palavra dominar, ela quer dizer radar em hebraico, ou quer dizer rei. Criou um reino e colocou o homem à sua imagem, à sua semelhança, ou quer dizer as suas características, a essência, a sua substância, para governar, dominar a terra e não os seres humanos. Só que isso foi tirado do homem. Era para dominar as árvores, era para dominar os peixes, era para dominar a terra. E hoje está oposto. O homem que nasceu para dominar a árvore, uma pequena folha, que é plantada na Bolívia ou na Colômbia, a famosa coca, está dominando o ser humano, está dominando a juventude, está dominando e destruindo as famílias. Uma flor do tabaco está destruindo as almas, porque tem pessoas que fervem pelo tabaco, fervem, não conseguem viver sem se não fumar. Uma pequena cana que é plantada nos campos domina o ser humano, e muitos se batem no peito e dizem que é inteligente e está sendo dominado pela própria criação que Deus criou e colocou o homem para dominar. Por que famílias estão sendo destruídas por causa de uma folha? Por que separações estão acontecendo no meio das famílias por causa de um copo de cachaça? Por que pessoas não conseguem ser batizadas no Espírito Santo, não conseguem se sair da obra de Deus, não conseguem receber a presença de Deus, porque não conseguem largar o maldito do cigarro desse tamanho, porque domina ele. Mas o governo foi colocado nas mãos do homem. E de repente, Deus acredita que é o governo que vai mudar a terra. Guarde isso. De repente, Isaías profetiza no capítulo 9, versículo 6: olha, vai nos dar um menino, e este menino vai nascer, e o governo está sobre os seus ombros. O principado está sobre os seus ombros. Ele chamará Deus forte, conselheiro, príncipe da paz. O governo está sobre os ombros deste príncipe. Jesus, porque você come essa palavra, vai para casa com a barriga cheia, tá? Jesus é o segundo Adão. Paulo disse que ele é o segundo Adão. Nós sabemos que ele é o segundo Adão. Adão foi corrompido, Jesus não. De repente, Jesus está perto do mar da Galileia, raciocínio com o irmão Júlio. E de repente ele vê dois pescadores que passou a noite inteira e não pegou nada. O ser humano foi criado para dominar os peixes. Naquele dia, naquela noite, os peixes dominou Pedro. Os peixes dominou os discípulos. Passaram a noite inteira sem pegar nada. Agora o segundo Adão, que veio para renovar, que veio para governar, que veio para devolver a autoridade para você, que veio devolver-nos a autoridade que nos foi tomada no jardim do Éden. Olha para aqueles discípulos e diz: volta em alto mar e lança as redes. Pedro olha para o filho da promessa de Isaías: mas nós passamos a noite inteira, mas nós vamos por causa da tua palavra.
arriscada e considerada maravilhosa. Os seus discípulos jogam a frente, de repente, aquele governo que foi perdido no jardim do Éden, olha para os peixes e diz: entra nesta rede agora. E os peixes têm que entrar naquela rede por uma palavra. E de repente Pedro cai de joelho, afaste-se de mim, que o Senhor é santo. Ele disse: não, Pedro, este governo, esta autoridade é para você também. De repente, Jesus, o segundo Adão, vai passando perto da figueira. A figueira não tem fruto. Morre. Teve que morrer. Teve que morrer. Num certo momento, Jesus está andando e as águas atravessam na frente o mar da Galileia. Mas como ele, o governante, ele domina a lei da natureza e anda sobre as águas, porque nele está o governo. Quando os discípulos olham para Jesus, pensa que é um fantasma, mas a coragem de Pedro disse: Senhor, manda-me ir contigo. Ele vem, Pedro andando sobre as águas, provando que Adão provou no jardim, provando que Adão provou no jardim. E o governo está no meio de nós, o reino dos céus está aqui dentro. O homem nasceu para dominar, não nasceu para ser dominado. Dominar o que Deus criou para nós, dominar o que Deus colocou na nossa mão. Não é momento de ter medo de Deus. Deus é o Pai. Deus é o Pai. Você é bom para o seu filho, Ele é muito mais. Sabe por que a nossa mente às vezes não consegue acompanhar o reino de Deus? Porque nós vivemos em um país democrático. O que é um país democrático? A opinião do povo. É o povo que cria as constituições. Mas em um reino não. As leis é o povo que cria. Em um reino não. O que sai da boca do rei já é lei. O que sai da boca do rei se torna lei. É um país diferente. Mas nós somos criados com essa democracia, sendo que o nosso reino não é democracia. O nosso reino é teocrático. É Deus, é o reino de Deus. Se você pesquisar as histórias dos reis, preste atenção. Quando um rei está no trono, o seu filho é o quê? Príncipe e princesa. A palavra príncipe e princesa quer dizer primeiro e primeira. Candidato ao trono. E o príncipe só se torna rei se o rei morrer. Preste atenção para você entender. Mas o nosso rei, ele não morre. Mas Apocalipse 6 diz que ele fez rei e sacerdotes para Deus. E eu encontrei um texto em Salmo 115. Se você quiser ler, eu achei muito interessante. Salmo 115 e o versículo 15. Você vai sair daqui com outra autoridade. 115 e o versículo 15 e 16. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. O Senhor deu a terra para os homens.
O príncipe só vai a rei se o rei morrer, ou se não, se o rei pegar o seu filho e levar para outro território, para outro país, para uma outra terra, lá ele pode ser rei. Nosso país foi colonizado pelos portugueses, não foi? O filho do rei de Portugal se tornou rei aqui no Brasil, mas lá em Portugal ele era príncipe. Deus quer um povo sacerdote e rei, mas no céu ninguém de nós podemos ser rei. Ele cria outra terra, ele cria outro país e vai lá e coloca e diz: olha, aí você vai ser rei. Aqui eu não estou pregando para qualquer um, eu estou pregando para reis, sacerdotes, príncipes, princesas de Deus, que têm autoridade, governo, domínio sobre a terra. Você é um rei, você é um príncipe. Comece a acreditar que você nasceu para liderar, para dominar e não para ser dominado. Por que que a Bíblia diz Rei dos reis e Senhor dos senhores? De repente, Jesus vai nos últimos dias, chega para os seus discípulos: olha, chega lá na cidade, você vai encontrar um carro velho e um carro novo, uma jumenta e um jumentinho. Era a forma de se locomover naquela época, era jumento. Jesus vai, chega e fala lá: vai ter um carro velho e um carro novo, você pega o carro novo, deixa o velho para lá. Aí os discípulos falam: Senhor, eles vão me perguntar para quê? Você fala assim: o Senhor quer. A palavra Senhor, ela significa dono. Aquele jumento era do Senhor. E se a palavra Senhor significa dono, como ele é Senhor dos senhores, ele é o seu dono. Ele é o dono da sua casa, ele é o dono da sua família, ele é o dono dos seus bens, ele é o dono do seu carro, ele é o dono da bicicleta que você anda, ele é o dono dos seus filhos, ele é o dono da igreja. Ele é o nosso dono. Ele comanda, porque o governo está nos seus ombros. E por que Deus acredita que é o governo que vai mudar a história do seu povo? Quem não gosta de governo, ele não pode ler a Bíblia. Essa Bíblia é o livro das leis, é o livro dos governos, é o livro dos reinos, é o livro que conta tudo sobre a liderança governamental do Reino Celeste. Todo país que foi explorado, presta atenção, por outro país, o nosso país foi explorado pelos portugueses. Ele trouxe a colônia de Portugal para o Brasil. Ele trouxe a cultura de Portugal para o Brasil. Presta atenção. O Brasil está sendo coloniado pelos céus. O Brasil está sendo coloniado pelos céus. A terra está sendo colonizada pelos céus. A Bíblia, o apóstolo Paulo, na sua carta segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, diz que nós somos embaixadores de Cristo. Se nós somos embaixadores, nós estamos na terra, mas não somos a terra. Estamos na terra
Deus criou uma terra para você reinar. Deus criou uma terra para você dominar. Deus criou uma terra para você reinar, para você liderar, porque Ele tem prazer nisso. Eu fui estudar sobre o arrebatamento, e muitos de nós pedimos o arrebatamento, e aí vem o pregador e diz: não, isso não houve mais pregações do arrebatamento. É verdade, precisa pregar, mas eu encontrei outra forma na Bíblia muito séria para nós termos o arrebatamento. O Senhor Jesus sobe no monte, o sermão da montanha, no capítulo 24, o seu último sermão profético, e começa a dizer: acautelai-vos, tome cuidado com os falsos profetas, tome cuidado com os falsos pastores, tome cuidado, eles vão enganar a muitos. Os seus discípulos curiosos perguntam: mas quando que é o fim? E ele começa a pregar e a ensinar: vocês vão ouvir de guerra, de rumor de guerra, vocês vão ouvir de peste, terremoto, vocês vão ouvir pai contra filho, filho contra pai, vocês vão ouvir nação contra nação, reino contra reino, mas não é o fim. Mas quando o evangelho do reino for pregado a todo mundo, aí virá o fim. Aí virá o fim. Nós pedimos o arrebatamento, queremos o arrebatamento, mas de uma forma Deus colocou a responsabilidade da sua volta na sua mão e na minha mão. Enquanto o evangelho não for pregado a toda criatura, não virá o fim. Nós não estamos dependendo de evento, estamos dependendo de uma mensagem, de pregar, de ensinar. Nós estamos precisando do sal, da luz da terra. O sal e a luz é o abraço do sofrimento, é o que a terra está precisando, é o que o povo está precisando, de verdadeiros líderes que conhecem o verdadeiro Deus, reis, de sacerdotes, de levitas, que crê, que prega, que acredita no que prega, que vive o que prega. Por que que muitas coisas assolam as nossas vidas e a de outras não? Nós preferimos acreditar que é a mão de Deus, que é o diabo. Nós começamos a bater nas pessoas, a julgá-las que estão em pecado, ao invés de ensiná-las. Nós temos que amar as pessoas e não batê-las. Nós temos que ensiná-las o verdadeiro reino dos céus, a verdadeira evangelho, a verdadeira palavra, antes de julgarmos e batermos, antes de apedrejarmos, antes de qualquer coisa. Eu li um texto, capítulo 6, que diz: venha o teu reino, faça a tua vontade, no céu, na terra como no céu. O reino de Deus